Primeira live do ano e o nosso tema é imagem pessoal, estética e finanças. Decisões que constroem valor no longo prazo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Bonfim, este é o meu canal A Mina do Ouro e aqui eu te ajudo a aumentar e proteger o seu patrimônio. Eu sou economista, educadora financeira e gestora de patrimônio. Se inscreva e não perca nada. Ativa o sininho, vê aí o que você faz. E para conversar comigo, eu convidei a doutora Nájila Gabriela, ela que é dentista, empreendedora na área da saúde, referência em realçar a beleza natural com equilíbrio. Deixa eu ver se ela já conseguiu entrar aqui para conversar com a gente. Eu tenho algumas perguntas que eu preparei, sempre linkando o meu assunto com o da convidada ou do convidado e trazendo muito valor para vocês entrar na live. Aê! Ai, deu certo. É isso. É até dar certo. Não Até é der se certo. der certo. Arrasou. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Demorou um pouco, né? Como você disse, até dar certo. Foi como você continuou até nossas agendas baterem e conseguirmos estarmos aqui. Isso para fazer essa live. Conversar um pouco, né? Sobre a estética, sobre a harmonização, sobre o financeiro. Isso Eu aí. sou a doutora Nájila, né? Sou cirurgiã dentista, trabalho com harmonização, sou especialista em harmonização. Também sou especialista em endodontia, mas há 3 anos que e hoje só na harmonização. Boa. A história da Nájila é muito legal e eu vou começar pelo começo, certo? Você que tem um sotaquezinho diferente do Ceará, estudou fora, porque ela estudou na Federal. Vocês acham que é pouca coisa, minha gente? Ela passou em outro estado, vai. Estudou fora, mudou de cidade, porque é um desafio. Passar numa pública já é difícil. Morar em outra cidade também, mas em outro estado eu acho que é mais difícil ainda. Mas enfim. Construiu carreira sólida em São Paulo. Depois você mudou de novo, é ele? Olhando para trás, o que essas mudanças te ensinaram sobre tomar decisões difíceis pensando no longo prazo, mesmo quando há medo de sair da zona de conforto? O medo sempre nos continua, né? Até hoje, quem disser que não tem medo, mas mesmo com medo nós temos de ir. Eu saí de casa, eu era muito nova, eu tinha 16 para 17 anos, quando saí da casa dos meus pais. Deixar o conforto da casa dos seus pais, principalmente eu, que era a única filha mulher, dos 2 homens, para ir estudar, fazer o ensino médio fora, e depois entrei na faculdade para fisioterapia, isso tudo no estado do Ceará. Depois deixei a fisioterapia, fui fazer odontologia no estado do Rio Grande do Norte, o sotaque cearense, o sotaque potiguar. E aí, 5 anos morando em Natal, né, na época da faculdade Gato pra caramba! de odontologia. Em seguida, casei e fui morar no Rio de Janeiro. E, assim, deixar o conforto da casa dos meus pais e ir em busca de uma profissão, de um nome, né, que a gente tem a zelar, a estudar, e não deixar o medo para trás. Hoje eu agradeço. Eu agradeço por não ter desistido, né? Começar do zero algumas vezes, porque eu casei, fui para o Rio, lá não conhecia ninguém, passei 2 anos, depois vim para cá novamente, vim morar em Guarulhos, do zero novamente. Então, isso tem a ver até com o financeiro, relaciona com o financeiro, que são várias etapas da nossa vida, e que se a gente levar para o financeiro também é nessa forma, né? E isso me ensinou muito sobre a paciência, o planejamento que precisamos ter
para poder dar certo e não desistir e não deixar o medo paralisar. Sim. Não basta só cara e coragem, né? Tem que ter um planejamento aí para você se organizar até você se reestruturar. Até você, Sim. caramba. Porque você trabalha com cliente. Então não é aquela coisa assim, ah, preciso arrumar um emprego, passar entrevista. A gente que empreende, o buraco é bem mais embaixo. Hoje eu vejo que valeu muito a pena eu ter deixado a casa dos meus pais por um período, né, um curto período, e aprender o que esse mundo nos ensina, até por um período do que eu passei agora nos últimos meses, que eu aprendi e que eu soube retornar lá por um curto período e saber lidar com algumas situações que eu aprendi Sim, hoje como empreendedora, né, como cuidar das pessoas, como lidar com o emocional, com o financeiro, porque isso tudo correlaciona, porque se a gente age por impulso, não vou dizer que nunca agi, que já agi bastante, e mesmo assim o financeiro, quando a gente age no impulso, a maioria das vezes vai gerar alguma frustração. com certeza. Porque para arrumar depois. Eu não sei se você viu, eu fiz uma sequência de lives com umas amigas que estão fora do Brasil e sempre incentivando os pais, né, gente? Intercâmbio, intercâmbio, intercâmbio. E no seu caso, o intercâmbio foi diferente e ainda assim foi muito construtivo para você. Você Sim, amadureceu muito nesse período. sim. O meu pai até falava, porque eu era a menina do papai, né, e fui a que saí, literalmente, de perto, e os meus irmãos continuam morando lá na mesma cidade que eles, no interior do Ceará. Uhum. E o meu pai falava: onde é que essa menina vai parar? Porque sempre eu estava indo para outro estado e começava do zero, porque eu já tinha uma carreira, vamos lá, tinha minha carreira no Rio, já estava ali há quase 2 anos, já tinha uma clientela, e aí venho para Guarulhos, não conheço ninguém, e com o tempo vai trabalhar para outras pessoas do zero, até depois ter a coragem de abrir o meu próprio negócio, né? E Sim. hoje está aqui, já trabalhando na Grande São Paulo, e apresentando aqui uma live junto com você, e conhecendo grandes pessoas, grandes profissionais também. Então, isso me deixa muito feliz. É um processo, né, que a gente passa, mas que a gente alcança mesmo com o medo. Sim, e eu tô só pensando, gente, ela saiu de Natal. Primeiro você saiu do Ceará, mas tudo bem, era interior, não tinha praia, vamos pensar. Mas Natal tem praia. No Rio de Janeiro tem praia. E Guarulhos não tem praia, Nájila. Não, Mas, Fortaleza tinha praia, que foi o primeiro local que eu morei. Depois que eu saí da casa dos meus pais, tinha praia. Fui para Natal, que tinha praia. São Pedro da Aldeia tinha praia. Guarulhos não tem. É outra realidade totalmente diferente. É outro costume. Né? Eu até falo, aqui, para mim, para o meu esposo, a gente aprendeu muito e aprende muito. A gente fala, aqui é muito trabalho. Eu aprendo diariamente, eu não deixo de estudar e nem de ir em busca. É muito bom para estudar. sim. Para estudar. São Paulo, eu já fiz especializações, já realizei cursos e assim, né, É que o Edival falou que tá sem som. Mas eu tô te ouvindo. eu também estou te ouvindo. Uai, Edival, aumenta o volume. Não sei. E Ná, você se formou em odonto, né? Sim, Mas mas antes de entendeu que o seu. odonto eu fiz físio. Ah, tá. Antes de odonto Verdade. eu fiz físio. Então sempre aí na área da saúde, né? Sim, sempre E na área você, da saúde. e você entendeu que o seu caminho profissional ia além do consultório. Apesar que você tem um consultório, mas pensando em diferente tipo de consultório. Como foi perceber essa virada e o que te ajudou a diferenciar esse processo? Porque, né, muita gente começa uma faculdade, aí vê que não é aquilo, aí vai para outra, aí às vezes também não é aquilo, ou tipo, não, vou terminar, depois eu vejo. Como é que foi isso?
Eu falo que é você se Era encontrar. aqui, tá vendo? A Edival falou, era aqui. Eu falei, valeu, Edival, que susto. Ah, Eu falo que é a gente se encontrar e trabalhar no que gosta, sim. né? Eu, desde criança, sempre tive contato com as pessoas de comunicação. Na fisioterapia tinha um contato, a minha história com a fisioterapia é até por conta de um acidente meu, e eu achei muito bonito, né? Porque eu fiquei um tempo sem andar, e tudo, então fui lá e fiz a faculdade de fisioterapia, mas depois eu percebi que não era. Mas hoje a fisioterapia me ajuda na harmonização. O que eu fiz, né? Hoje não pensei que ia Ainda usar. vale, né? Não, todo conhecimento ele é Não útil. ficou não ficou em vão Tá. o curso, né? E aí, a odontologia, eu trabalhei clinicamente, sempre gostei da área da estética, da odontologia. Ele com clareamento, com fazendo curso de facetas, de resina, quando comecei no Rio, fazia. E quando eu vim para cá, no consultório odontológico que eu trabalhei por quase 5 anos, lá eu fazia tudo. E o meu carro-chefe era muito atender boliviano e criança. Que criança você tem de ter um dom para conversar com o pai, mãe, a criança, acalmar. E eu gostava da estética também, que aí foi. E aí eu disse, não, eu não posso ficar só aqui dentro. Eu gosto da estética. E eu já vinha observando a harmonização, que eu já gostava da área da estética, só que eu Aham, ficava, como que eu vou juntar a odontologia com a estética, né? sim. E aí eu fui fazer a pós, terminando a pós, fui fazer a pós de harmonização, e mesmo assim não comecei. Não comecei até quase terminar a pós, que aí na terapia eu tive um impulso, e aí tive o apoio depois do meu esposo, todo mundo, cheguei, vou abrir a minha sala, tive a coragem aqui, comecei do zero, porque eu saí literalmente da odontologia, né, que era onde eu tinha paciente, era mais fácil eu abrir uma clínica odontológica, porque eu já tinha um número de clientes, do que a clínica de harmonização, que eu não tinha Sim. nenhum. Mas mesmo assim, é, essa virada de chave aconteceu devagar, eu fui deixando a odontologia devagar, continuei, mas chegou uma hora que eu tive de decidir qual dos dois eu ia seguir, porque senão eu nem ia ser boa, nem em endodontia, nem na harmonização. Uhum. Eu ia ser meio termo. E aí é onde entra a nossa decisão consciente, que veio quando eu entendi que mudar a rota não significava abandonar a odontologia. Que até hoje eu encontro pacientes que ainda fica, você vai voltar? Eu quero fazer procedimento com você. Então, eu potencializei as minhas habilidades. E não desfiz também das minhas coisas de endodontia, da odontologia, e estudo de vez em quando ainda algumas coisas odontológicas, e até instruo você e outras pessoas quando, né? E indico amigos que atendem, e alguma outra coisa, às vezes a gente ainda realiza, né? E Aham. esse planejamento com clareza de propósito e responsabilidade, que aí entra o financeiro, né? A Sim. clareza, a responsabilidade, foram fundamentais para que eu fosse devagarzinho, deixando ali a parte Dentro clínica, do planejamento, né? Porque dentro do senão planejamento. você podia se estabanar, como acontece muito. E eu Como acontece lembro, muito na nossa transição de carreira na vida financeira, né? sim, eu lembro que eu falei assim, Nájila, por que você não abre uma sala do lado? Adapta aqui, faz os dois, você não dá, não pode. Tem uma série de regras, e você fala, caraca. Porque Então, não era só. Poderia estar aqui trabalhando os dois, mas aí vem uma série de regras que eu teria de estar cumprindo. E outra, no momento certo, é que eu falo, né? Que eu falo até para vocês, no momento certo vai ter a sala odontológica, vai ter a ROF, vai tudo do jeito que a gente planeja, mas com planejamento, não mais com impulso. sim. Você tira siso? Tirava na época. Hoje eu não faço mais extração. Porque, nossa, eu lembro, eu tinha. A minha dentista é a mesma desde os, sei lá, 8 anos.
E aí ela fala, às vezes que vai se aposentar, eu vou lá, porque a gente, né, é um negócio assim. E ela é dentista, então eu coloquei o aparelho, tal, arara. Quando eu não tenho espaço na boca para nascer o siso. Com 15, eu já não tinha mais nenhum, que ela tinha mandado extrair. E ela tem a indicação dela. A amiga dela, eu conversava com a mulher, ela arrancando meu dente, e meu dente sem nascer, hein? Olha só, sem nascer, eu conversando. Só que ela era cara, era salgadinha. E meu pai passava com outro dentista. E o dentista do meu pai arrancava siso, botava implante, não sei o quê. Foi a meia hora mais longa da minha vida. Meu, eu não sei se é a mão dele que era pesada. Porque tem tudo isso, né? O traquejo. Então você falando assim, a odontologia me ajudou na harmonização. E é muito, porque você tem umas habilidades que outras pessoas não têm. Nitidamente aquele médico, eu falo que ele era açougueiro. Porque, gente, era, né? Aí eu falei, pai, não quero saber. Cheguei em casa chorando. Falei, não vou mais arrancar dente com esse homem. Vou arrancar com a outra. Que é isso? Ele fez na metade do tempo, ele gastou mais anestesia, só que o jeito que ele fazia doía. A outra, gente, porque no meu caso, eu tirei antes de nascer, então, dentro do osso, tira de dentro do osso. Pra você entender como era delicado o negócio. E é fazendo o link com o que você tá falando, né? Da responsabilidade, do estudo, da. Porque não é só falar, não, eu faço. Bate no peito, não. Não E é? o. Você falando assim, hoje nem tanto, já mudou um pouco, né? Na realidade mudou um pouco, mas quando eu comecei na harmonização, uma diferença enorme de nós profissionais cirurgião dentistas que somos especialistas na harmonização e trabalhamos, né? Tem profissionais Uhum, que não são especialistas, mas que trabalham, era o sim. preenchimento labial, porque nós podemos fazer, realizar a anestesia intra e os outros profissionais não. Então, a dor, a região labial já é uma região muito sensível, né? Qualquer coisa o paciente já sente. E aí, a gente realizando a anestesia interna, o paciente anestesiado, então ele não sentia quase dor, só da anestesia mesmo. Tudo bem, ele passava ali algumas horas mais anestesiado, com a boquinha torta, um inchaço, mas que depois. Ah, Então, sim. ele consegue fazer o procedimento com mais calma, com mais tranquilidade. E hoje eu falo para os meus pacientes, porque eu já tenho outras técnicas de outros cursos que eu fiz, né? Aham. E nem preciso mais estar realizando essas técnicas de anestesia internas. Eu tenho uma técnica que eu faço que o paciente hoje só é rapidinho, esse daqui coloquei você e depois você vai ficar inchado por conta do produto, do ácido hialurônico, mas você já vai sair daqui, você vai poder já beber uma água, Hum. poder comer alguma coisa, porque com a outra anestesia você não consegue por algumas horas, né? Você sai. É. Não, tinha umas anestesias que eu tomava que eu falei assim, gente, se a anestesia é desse jeito, imagina. Parecia que a anestesia doía mais que o negócio. Aí o que eu falo, isso é a habilidade que eu ganhei bastante e que eu consegui unir, né? Endodontia, muita paciência, muito delicada, aquelas liminha, que é minha especialidade da endo, né? Sim. E tratar criança, que aí você precisa ter muito amor, carinho, dedicação. E a harmonização é isso. O paciente chega aqui, a primeira coisa que ele chega aqui, que eu deixo para o meu paciente, é ele me contar, ele me falar o que ele está sentindo, como que é o dia a dia dele. É o primeiro. Sim. Porque não é chegar aqui e não é rótulo. Todo mundo precisa da mesma coisa. Não é. E é habilidade, né? Que nem você falou, que você fazia faceta e tal. Eu tenho um dente que ele é menor do que os outros. E se deixasse ele do tamanho dele, ele ia voltar, né? Que tem a memória, não sei o quê. Então o dente ia ficar atrás dos dentes de baixo. Aí meu dentista fez lá um pedacinho de resina, arrumou, pá, você não fala que o dente é menor. Sim, e Mas tem ajuda uma até. galera na rua que você fala, esse dente não é seu, amada. Isso daí tá esquisito. E é o profissional. Então não é. Tem que ter habilidade.
Tem, é o que eu falo, é o autocuidado. Você mesma é minha cliente aqui há um tempo já na clínica, Uhum. Sabe que o Botox e, tá em dia, queridos. Olha isso. e você sabe que desde o início, quando eu comecei a trabalhar, você não começou cedo, mas desde quando você está aqui comigo e me conhece, Uhum. quando eu comecei na área, era a era do preenchedor. Colocar muito preenchedor, exagero. E meus pacientes, nenhum, porque do ano passado para cá começou a modificar, né? Porque as Aham. redes sociais começaram. E aí, nenhum paciente meu está precisando remover, porque eu sempre falei em tratar o que estava precisando, que ali era uma flacidez, que era falta de bioestimulador, e não de preencher, só preencher, porque preencher, sim, a gente precisa preencher em algumas situações, ou em alguns detalhes do paciente, onde está fundido, mas que em alguns não ia tratar. A maior é chegar aqui, paciente, eu recebo bastante paciente, que chega aqui na clínica, doutor, eu quero preencher meu bigode chinês. Ou então que já chegou com o bigode chinês bastante. Eu disse, não, mas o seu problema não é. Se eu for colocar preenchedor aqui no bigode chinês, a gente vai. Eu vou te deixar com o rosto fofo, cheio. Acontece do cliente falar pra você o que você tem que fazer, Nájila. Sim, acontece. Achei que era É, só comigo. não, acontece e acontece bastante. Até eu explicar para o paciente, eu só, o problema não, eu posso até colocar as duas juntas, mas depois a gente tratar o problema. Porque senão você vai continuar tendo derretimento aqui da sua face, vai não sei o quê. Então, eu vou só colocar aqui e vai continuar acontecendo. E aí você está jogando o seu dinheiro Ó, é, fora. Porque às nós não vezes, vamos estar fazendo o processo correto. às vezes me procuram para investir, a pessoa fala assim: "Ai, que eu queria investir em fundo imobiliário, porque eu vi que rende isso, rende aquilo, e você não sei o que lá". Você já tem reserva financeira? Não. Então não é por aí, meu bem. É Não isso que é eu por estou aí falando. que a gente começa, O que a gente está entendeu? falando, da personalização, né? O personalizado para cada pessoa, porque o que a Daniele precisa, o que eu preciso no meu rosto, não é o que a Diferente. Maria precisa. É a mesma coisa no financeiro. O que eu preciso não é o que a Daniele precisa. Cada pessoa tá num momento, É. né? E assim é a harmonização. A Sim. harmonização, o financeiro, tudo é dessa forma. E E aí como vem disse, o né? autocuidado com as decisões. Sim. Cílios nos cílios, boca na boca. Eu já tive preenchimento labial, mas era um negócio assim, sutil. Eu não parecia um pato. Quando eu coloco cílios, a pessoa fala assim: "Nossa, mas você colocou cílios? Parece natural". Eu falei: "Então, que essa é a ideia! Ficar Sim. natural, gente". Sim, eu não estou dizendo que eu trabalho com preenchedor, eu uso preenchedor nas minhas pacientes. Aham. Elas, mas não A pessoa- preenchedores para elas ficarem artificiais, para sair do natural. E outra, se aquela paciente realmente precisa, e no que ela precisa. Sim, Às vezes a minha paciente não está precisando de preenchedor e nem tem nada, já tem um lábio bonito, que às vezes tem pessoas que não estão precisando nada de preenchedor, o problema é totalmente. E que já tem um lábio bonito também, que não está precisando no momento. Mas a próxima vez que ela vir aqui na clínica, pode ser que ela já esteja precisando. sim, Mas com certeza a pele dela está precisando de uma hidratação ou de um estimulador. Cada etapa, cada idade da nossa vida, nós estamos precisando sim, de algo. É a mesma sim. coisa do financeiro. Em cada época da nossa vida, nós estamos precisando de É. algo, então. Né? E outro link que dá para fazer também é a questão da prevenção, que a pessoa espera ficar velha para se preocupar com a aposentadoria. A pessoa espera ter ruga para pensar no botox. A pessoa espera perder ter a queda, a flacidez, a ruga ficar estática, que a ruga dinâmica ainda a gente, né? Mas espera ficar a ruga estática, que aí a ruga estática não sai mais, não é, o botox não consegue mais estabilizar ali, aí vai precisar gastar mais. Então, se ela previne, Exato. e se aquela paciente já sabe que está chegando aos 30 anos, por que não ela prevenir com um bioestimulador? Ou com um ultrafome? Com algo que a pele dela esteja precisando. Sim, É a mesma coisa do financeiro. A gente sabe que tem as variáveis, né? É como você sabe. E às vezes a gente não se prepara.
Exato. E tem a A Daniela para esperava puxar no bater nosso na ouvido bola. de vez em quando. A sua pólice do seguro, dona Nájila. Ai, Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Aí eu não esqueci, tá, não. tá. Na estética, assim como nas finanças, muita gente age por impulso. Como que você enxerga o autocuidado consciente e planejado? E por que que ele traz resultados mais conscientes do que procedimentos feitos sem critério? Não no seu caso, né? Mas quando pega um profissional que só quer, eu brinco que quer tirar pedido, quer fazer o que o cliente quer, não o que ele precisa. É, como a gente até falou um pouco, né? A Sim. gente até já introduziu um pouco. Mas na estética, o autocuidado consciente começa com avaliação. Começa com a avaliação do meu paciente. Qualquer profissional, ele tem que avaliar primeiro o paciente para poder ter esse autocuidado. Se não, você chega aqui para mim, vamos dar um exemplo, Nádia, eu quero preencher meu lábio, meu bigode chinês, meu mento e minha mandíbula. Vamos lá. Eu vou receber, né? Mas será que a Daniela precisava realmente daquilo dali? Nossa, se você ficar com uma boca maior que essa, gente. Entendeu? Então eu não vou estar fazendo uma harmonização. Eu não vou estar cuidando realmente do que a Daniela está. A palavra já fala, né? Harmonização. Sim. E aí nós tivemos aí pela uma era, mas que vem mudando agora. Aí é tanto que eu falo que aí agora as pessoas estão não se organizaram, como você fala, não se organizou financeiramente, é a mesma coisa da harmonização. Quem não teve esse planejamento, esse cuidado com a avaliação dos pacientes, né? E agora o que é que está acontecendo? Essa pessoa está gastando para remover, tem vários, eu já recebi vários pacientes também. A Sim. gente remove a quantidade de ácido, o ácido hialurônico, trata o que estava realmente, o que precisava, e depois, aonde esse paciente precisa, a gente também coloca o ácido hialurônico. Mas agora de uma forma bem natural, bem sutil, que hoje, cada vez mais, eu sempre achei e concordei com isso, e foi sempre o meu propósito, foi Uhum. trabalhar com o mais natural possível. Sim. E aí, se esse paciente já começa a cuidar hoje, quando ele chegar aos 60, 70 anos, ele fazendo o planejamento dele na harmonização, ele vai gastar bem menos do que ele fosse cuidar só com 50, 60. Ele E vai com gastar mais. milagre também, né? Uhum. É igual, às vezes as pessoas me procuram à espera de um milagre. Falo, gente, a orientação é essa. Quanto mais tempo você demorar para fazer, mais difícil fica. Dá para recuperar? Mais ou menos, mais. Então, é assim, esses procedimentos têm esses critérios. Porém, Sim. pode gerar um efeito imediato. Aí, o efeito imediato, você vai ter ali o resultado que você estava querendo, que é o que eu te falei da questão do bigode chinês. Que eu recebo, é o que eu mais recebo aqui na clínica. E Quero não me preencher. incomoda, você acredita? Nós ainda não estamos com uma queda tão assim. E a Daniele faz o quê? A Daniele já trata, a Daniele Tem já está 10 cuidando, anos é que eu por isso faço que não incomoda. botox. Mas se a Daniele não viesse tratando, já era maior. E lá na Não. frente ia. Então a Pegue em Daniele já vídeos que está eu cuidando. estou sem botox, que aí você vai entender do que estamos falando. É, é, então, isso é um critério, né? E É. até e aí gerar esse efeito imediato, que nós não vamos estar gerando esse efeito imediato. Que aí quando Eu estar você fazendo fala, o ultraforme, o bioestimulador e um preenchimento sutil no meu paciente, ele vai estar com um ano aí, daqui a um ano ele vem de novo, porque todo dia nós estamos envelhecendo, é, graças a poluição Deus, pouca, tranquilo. e ele vai gastar menos do que ele deixar que veio um ano daqui, só vem daqui a 10. E aí, como que fica? É a Aí mesma fica. coisa do setor financeiro. A gente cuida um ano, aí no outro ano descuida. Não. A inflação muda, as políticas, ainda mais no Brasil, que até o passado é incerto. A gente não tem certeza do futuro, mas do passado também já não tem mais. Porque, não sei se você viu, só um adendo. O Banco Master, o Banco Central tinha mandado fechar,
falência, tal, FGC paga aí a galera, e agora estão reavendo, tipo, não, peraí, não é bem assim. Opa, então nem a palavra do Banco Central tem mais valor? Então, no Brasil, nem o passar nem certo. Por isso que você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que ter dinheiro fora do país, de forma planejada e estratégica, para o outro governo não também pegar o seu dinheiro quando você morrer. Enfim, É o que eu até ia falar. Autocuidado é estratégia, não é emergência, né? Você exato. acabou de falar aí. É Acabou de bem falar. isso. É bem isso. Porque se você acha que eu não tenho 35 anos, é graças à estética. Que é manutenção, minha gente. Manutenção. E um pouco de genética que me ajuda também, que meu pai não aparentava a idade que tem, e nem a minha mãe aparenta a idade que tem. É, sua mãe tem a pele maravilhosa mesmo. Maravilhosa. Verdade. A gente fala. E cada paciente é único, né? Sim. É como a E gente falou. pensando nisso, que cada paciente tem um perfil, inclusive em relação à dor. Eu sinto muita dor, Deus me livre. Ou Expectativa e rotina. Como que você avalia isso na hora de indicar um tratamento e por que a personalização é tão determinante para o sucesso a longo prazo? a gente tem de respeitar, né? A realidade de cada paciente. Concordo. A gente tem de respeitar os resultados, a dor. É como eu falei, a minha primeira, quando o paciente chega aqui para mim, é escutar o meu paciente. Uhum. Ali ele vai me contar a história dele, ele vai me contar a rotina, ele vai me contar se ele toma medicação. Às vezes eu tenho de solicitar exames, Alergia. alergia. E aí cada paciente é único, não tem nenhum igual. Nós vamos trabalhar para dar o nosso melhor para cada paciente. Uhum. Mas tem uns que retêm um pouco mais de cuidado. Ou pelo medo, porque aí a gente vai ter que ter mais uma delicadeza, mais um tempo, deixar mais um tempo na nossa agenda, porque esse paciente precisa de mais. Todos precisam de atenção, mas esse precisa a gente deixar mais tempo, porque pode ser que ele precise parar para beber um mar. E Sim, assim vai, né? É, e os resultados serem naturais. Porque é um grande medo também seu e de outros profissionais e de pacientes que vêm aqui, sentem aqui na minha cadeira bastante, tanto que já fizeram comigo, ou que fizeram contra, o maior medo é de sair do natural, de ficar exagerado. Então, eu preciso escutar muito bem e fazer por onde entregar aquilo dali para o meu paciente. sim. E para que ele se sinta confortável, né? E que ele se sinta sempre agradável para continuar fazendo esse tratamento, acreditar no nosso trabalho e fazer o planejamento dele, que Sim. aí entra para o nosso financeiro, né? Que se a gente não acreditar e não ver os resultados, Não dá certo. Exato. Exato, exato, exato. e aí eu É. avalio também a rotina do meu paciente, porque cada um é diferente. Ó, a Daniele fez, vamos lá. Daniele ia fazer, ia viajar, já aconteceu disso. Daniele fez e ia ter aniversário. Já tem outros pacientes que A faz, Daniele só doutor. lembra de fazer quando a água. Aí vem, aí é como a gente estava falando, da sensibilidade da dor, da expectativa. E a gente tem, na harmonização, a gente tem que trabalhar muito com a expectativa do nosso cliente. Uhum. Porque, como a Daniela já comentou aqui antes, é a mesma coisa do setor financeiro. É. Tem paciente que pensa que a gente consegue fazer Milagre. milagres do dia para a noite. Mas não é assim. Tem procedimento. O preenchedor é o resultado que a gente consegue dar resultado ali mais imediato. Mas tem outros que não. Tem procedimentos que eu trabalho, que eu preciso fazer, mas que o meu paciente só vai ter o resultado final daqui a 3 a 4 meses. É a mesma coisa do setor financeiro. Se eu Sim. começar a cuidar do meu setor financeiro hoje, por mais que eu já tenha tido um problema enorme lá atrás, mas se eu não tomei a decisão de começar a cuidar dele hoje,
cada vez vai ficar pior, não melhor. Então eu tenho que Perfeito. mudar. É a mesma coisa da harmonização. Não é porque eu não comecei a tratar com 20, 25, 30, 40 que eu não posso vir tratar aqui agora com 50, 60. Pode, mas aí você continue fazendo o tratamento. Porque é um tratamento, Sim. É. né? E teve gente que achou que a gente não ia conseguir linkar os dois assuntos. E tem muita coisa em comum, gente. É isso. É isso, é isso. Porque meu cliente também tem dor. Se chama juros. E vem a decisão, né? O sucesso vem com a decisão. O Total. sucesso do meu paciente de vir cuidar da autoestima dele, do autocuidado, porque a harmonização não é só beleza, não, tá, gente? É autoestima. E em alguns casos, como eu sou cirurgiã dentista, para bruxismo, para enxaqueca, tem vários. Não é só a estética, mas a estética hoje, principalmente da harmonização, é autocuidado, é autoestima. É a mesma coisa do financeiro. Você pensa que não, se você não fizer, eu digo até por mim, eu não vou negar, é dor de cabeça. Você não faz, é uma dor de cabeça grande e que aí gera estresse, gera ansiedade e várias outras situações. Sim, não, sim, com certeza. É, eu falo que não tomar uma atitude é uma atitude. Então, tipo, ah, não, depois eu vejo, depois eu vejo. Isso é uma atitude, isso vai te dar uma consequência. Não é porque você não tá olhando pro financeiro que você. Que, tipo assim, ah, tudo bem, não vai dar nada. Não é porque você não tá olhando pra sua aparência que você não vai envelhecer. Você vai. A conta vai chegar. A questão é, você vai estar preparado ou não? Sim, e às vezes, Daniela, o que acontece? Eu tenho casos reais, reais de pacientes que tem pacientes que viram amigas depois, né? Colegas, e a gente acaba saindo para alguma coisa, e aí acaba naquela conversa, naquela. Que elas não se sentem bem, por um exemplo, uma calcinha, uma calça, um short, alguma coisa, porque estava incomodada com aquilo. Ou pela uma flacidez, não se sente confortável para tirar uma foto de perfil, ou pelo rosto com mancha, né? Tudo isso. Então, isso atrapalha ela no dia a dia, atrapalha ela no emprego. Você pensa, algumas pessoas pensam que não, mas sim. Então, Atrapalha. não é estética, é saúde também. Sim, é bem-estar, né? Autoestima. Uhum. Reverbera em várias coisas. E antes de eu te fazer a última pergunta, as pessoas te encontram como nas redes sociais? Doutora Nájila Gabriela, arroba doutora Nájila Gabriela. Tá. Você atende em Guarulhos, Eu Alphaville. atendo em Guarulhos, em Alphaville, e do ano passado para cá, né, eu comecei a participar da equipe da doutora Márcia, que Uhum. é de especialização de harmonização. Então, também estou lá em Perdizes com ela na especialização de harmonização orofacial. Bacana. Apesar dela trabalhar tanto com corporal como facial, se você chegou até aqui para a gente saber, comenta a hashtag Botox. BOTOX. Tá? E a minha pergunta é a seguinte: o que você diria para quem ainda vê a estética apenas como vaidade, ó, e não como um investimento que impacta a imagem pessoal, autoconfiança, carreira e até decisões financeiras? Gente, vamos nesse assunto, Daniela, e lá atrás um pouquinho, né? Como eu falei há pouco tempo, vai além da vaidade. A Sim, estética vai muito além da vaidade, como eu falei há poucos minutos. E quando bem indicada e bem conduzida, é autoestima, é autocuidado, é imagem, é confiança. Eu falo por mim mesmo. Quantas vezes você já tinha me feito o convite? acho que tem mais de 6 meses que eu tô no seu pé. E eu, pelo medo, você sabe, né, eu trabalho. E hoje estou aqui. Então, Agenda também. né, gerei uma confiança. Não vou dizer que eu não senti medo, que eu não fiquei nervosa, que eu não tive. Mas Depois você acostuma. a forma, a forma da harmonização também é assim. A gente impacta. Então, aquela pessoa que não está bem
com o que ela está vendo, ela não vai conseguir impactar, ela não vai sentir confiança. Então, e a imagem dela? Quem não está bem com sua imagem? Não quer aparecer, não quer, numa reunião de trabalho, como que fica? Que às vezes tende a aparecer. Então, ela não vai estar ali. Então, não se trata de mudar quem a pessoa é. Não se trata de mudar a Daniele. Não se trata de mudar a Nájila. Nós estamos na harmonização, né, tanto o corporal, o facial, e principalmente trabalhando dentro da... A Daniela está aí, linda, maravilhosa, com o rosto dela, com os cuidados dela. Eu tô aqui. Nós não mudamos nossa... A gente Nós tem a mesma estamos... cara de 15 anos atrás. É um autocuidado. E se sentir confortável aí, tá com o botox em dia, não tá o bigodinho dela porque a gente fez, tem uns cuidados. Então, é alinhar a imagem e a identidade. Sim. A E aí vai gente pro vai corporal assim, também. né, puxando os negócios que eu falo, gente, você fica quadrado, dá pra... Sim, porque vai ficando flácido, às vezes a gente engordou, aí tem a gordura, ou então é só a queda da flacidez mesmo pela perda de colágeno. Depende, como eu falei já, é personalizado, é de pessoa para pessoa, ninguém tem o mesmo rosto, ninguém tem o mesmo corpo, nem a mesma atitude. Então, é no setor financeiro, é no setor da harmonização, a facial ou corporal, é individual. O Sim, seu protocolo, o meu protocolo, o protocolo de A a B não vai ser igual. Podem até fazer o mesmo procedimento, mas o resultado também não vai ser igual. Porque às vezes sim, até por uma falta de vitamina, alguma coisa, ou então o nosso organismo não é o mesmo. sim, sim. É, nossa, antes eu tinha muita mancha de acne, né? Lembra? Nas costas. Pra apagar minha língua, porque eu sempre achei horrível pessoa com mancha de acne nas costas. O que eu tinha gasto? Tinha uma época do Groupon. Eu na faculdade, antes de ir para aula, eu passava numa clínica de estética XPTO para queimar e ácido e não sei o que, nanana, e não melhorava. Chega na Ágila com um negócio chamado Lavian. Tu, 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 tu. Nada, não tenho mais nada, nada, nada. Eu tenho novas cicatrizes, novas manchas, mas não é de acne. Cacau, inclusive, É, me arranhou, já tá toda. Vou ter que ir atrás de novo. é assim como eu falei para você. Eu estou sempre em busca, né? O Lavinha já faz um tempo que eu trabalho com ele, mas eu nunca deixei de trabalhar com ele e nem de buscar técnicas novas para ele. Hoje mesmo eu estive com uma pessoa que fez o Lavinha comigo há um mês, 2 meses atrás, que é mesmo mais ou menos assim, só que a mancha delas era mancha dela na mão dela por outro motivo. Aham. E ela hoje, a foto dela tá até aqui no meu celular, que eu tirei, sem nada. A mesma coisa que você tinha as suas costas, às vezes não se sentia confortável para colocar uma blusa, porque as costas estavam toda manchada. E com um protocolo exclusivo para você, nós conseguimos, né? E assim, é o que eu falo. Eu não posso deixar de estar em busca de conhecimento. Então, eu tenho de estar no planejamento Sim, financeiro para investir nesses cursos, exato. buscar novidade para meus clientes e entregar o melhor que eu posso para vocês, né? E aí entra o planejamento. Porque aí, se eu não tiver o planejamento, eu me perdo, como já aconteceu, não posso dizer que não aconteceu, porque já Sim. aconteceu algumas vezes, de me perder no fazer cursos e cursos e cursos, e aí não colocar todos os cursos em prática, acabar me Fazer perdendo um no plano. controle financeiro, porque são cursos caros. Tem cursos baratos? Tem, mas cada vez que você vai investindo mais, você quer investir mais ainda. Então, é investir de forma consciente em Sim, algo que agrega valor, né? É a mesma coisa da harmonização. Eu estou precisando, eu não vou dizer, ó, estou precisando fazer um preenchimento, mas antes de eu fazer um preenchimento, eu sei aqui, eu tô vendo o meu rosto, eu sei o que é que eu preciso. Mas aham, antes de eu fazer um preenchimento, eu sei que eu estou precisando de algo que é muito mais necessário do que o preenchedor. Então, eu tenho de fazer o meu planejamento sim. para o meu rosto. E a mesma coisa para o meu planejamento financeiro. É isso mesmo.
Arrasou! Você acha que faltou abordar algum tema? Você fala, meu, eu não posso encerrar essa live sem falar de tal coisa. É, vamos falar a estética consciente? A estética consciente. Que o pessoal se conscientize cada vez mais. Até os nossos próprios pacientes que chegam, né? Que hoje está Uhum. muito fácil você ir aqui na internet, ver e é isso, então eu preciso é disso. Mas só que não é o seu. Às vezes suas taxas estão alteradas, você tem de fazer exames ali para ver se tem alguma coisa alterada e antes de fazer o procedimento, você repor. Porque se você tiver com falta de algumas taxas, não vamos entrar aqui porque o assunto não é esse, Sim. e então você não vai ter o resultado. Então, você gastou um dinheiro, você vai ter um resultado? Vai, mas não vai ser o que você poderia ter se antes tivesse feito se a profissional tivesse pedido seus exames, tivesse analisado e visto que estava tudo bem, estava tudo dentro do controle, que poderia sim, e que você ia ter. E aí são consciências que nós precisamos ter para poder entregarmos o melhor. É a mesma coisa do você na sua área financeira, né? Você tenta nos conscientizar. Só que às vezes a gente Conscientizar. não. E também o primeiro encontro é justamente entender aonde a pessoa tá, como que ela tá, como que ela chegou ali e o que que ela quer e o Sim, que que ela precisa. Aí eu vou falar o que ela precisa. sim, Mas porque aí vai entrar a visão de longo prazo, né? É a mesma coisa. Daniela, você chegou aqui, eu quero fazer. Você chegou a primeira vez, quero fazer o Botox. Agora, mas esses dias, Daniela, está na hora de a gente fazer isso. A visão vai passar o tempo, vai chegar isso, não sei o quê. Daniela, seus taxas estão boas? Então vamos lá. É a visão de longo prazo, né? É a mesma coisa quando o meu paciente me chega aqui que eu falo da questão do bigode chinês. Eu posso preencher, eu vou resolver o problema dele aqui imediato. Eu vou resolver o problema dele imediato, o que está incomodando ele. Só que a longo prazo eu não estou resolvendo. E aí ele vai gastar mais do que se eu já tivesse conscientizado ele do que realmente precisava. E sim, às vezes eu preciso fazer o que eu estou falando para tratar e depois entrar com 1 ml de ácido hialurônico, mas não eu entrar logo com 2, 3 ml, resolver aqui e depois de 2, 3, de alguns meses o meu paciente está com. exato. Eu vejo muita gente falando na internet, né, sobre planejamento financeiro, só que deixa várias pontinhas soltas. Eu falo, cara, tá, é isso, mas e o resto? Tá faltando. E essas pontas soltas é justamente o longo prazo, que é o que vai proteger, no meu caso, né, a pessoa de imposto, seja nas diversas esferas que a gente tem, numa sucessão familiar e etc., porque ficou ali no beabá, no feijão com arroz, e esqueceu que, meu, tem mistura, tem tempero, tem. E às vezes a É, pessoa não sabe. E aí quando vai ver, putz, vai ficar muito mais. Dá pra resolver? Dá, mas vai ficar muito mais caro. Se tivesse se planejado, teria resolvido ali, ó, no final vai gastar bem bem menos. menos. É. Exato. Aí vem a questão de realmente E não é a confiar, gente que fica não mais cara, não, confiar, tá? É isso é né? importante falar. Não é a gente que fica mais caro porque o seu problema ficou maior. Não. É que para resolver o seu problema, precisamos de outras coisas que são mais caras. Aí entra, né, que é a visão a longo prazo, o equilíbrio na minha área, o respeito e a individualidade. Perfeito, Acho Nath. que Muito obrigada, viu? eu que agradeço. Boa tarde É. e obrigado pela confiança, por ter esperado, aguardado esse tempo. E eu espero que a gente tenha aí conseguido mesmo. O pessoal não acreditava que a gente ia conseguir juntar, né, a harmonização com, então acho que a gente conseguiu Sim. aí Oh, com falar. certeza. Uma live mais rapidinha, né? Porque você tem paciente, eu tenho reunião, mas Eu deu tenho certo. paciente agora às 17 horas, tenho 4 minutos só para beber uma água e alguma coisa e chamar o paciente. Mas é isso, deu tudo certo e Entregamos obrigada. ouro. É isso. Um beijo e até a Um beijo. próxima.